Queria que você abrisse lá no segundo livro dos Reis, capítulo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. E eu tenho uma palavra para o teu coração, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado, enriquecido. Nós estamos numa expectativa gigante aqui. Eu não imagino você em qualquer outro lugar. Não imagino você em qualquer outro lugar que não seja conosco lá semana que vem no nosso Day Camp. Lembrando, irmãos, a semana que vem nós não teremos culto aqui, tá? Nós não teremos culto aqui. Semana que vem o nosso culto será lá na chácara, no nosso Day Camp, tá? Todos acharam aí? Mais ou menos ali no meio da Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, a partir do versículo 19. Diz assim: os moradores da cidade, aqui nós estamos falando a respeito de Jericó, tá, irmãos? A cidade tão conhecida, que as muralhas foram derrubadas. Estamos falando aqui de Jericó. Os moradores, versículo 19, os moradores da cidade fizeram uma reclamação, algumas traduções dizem reivindicação a Eliseu. A cidade tem um ambiente agradável, a cidade é boa, como bem pode ver o nosso Senhor. Mas as suas águas são o quê? Suas águas são péssimas, algumas dizem amargas, uma terra infértil, improdutiva. Versículo 20, ordenou Eliseu: trazei-me um prato novo e coloque sobre ele sal. E eles trouxeram. Ele foi até a fonte das águas e lançou o sal e declarou: assim diz o Senhor, eu purifiquei estas águas e elas não causarão mais morte e nem esterilidade. Versículo 22, imediatamente aquelas águas se tornaram puras e assim permaneceram até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. Coloque sua mão sobre essa palavra. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra. E crendo, Senhor, que esta palavra é uma palavra profética para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos filhos. Pai, tudo aquilo que estiver infértil, tudo aquilo que estiver impuro, tudo aquilo que não estiver produzindo, nós cremos, Pai, que hoje é um tempo de clareza, que hoje é um tempo de abertura de olhos espirituais, para que nós possamos avançar e nos colocar na posição em que o Senhor quer que nós estejamos. Faz isso, faz mais uma vez, Senhor. Fala aos nossos corações, de maneira especial, de maneira sobrenatural, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, aqui a cidade citada é Jericó. A cidade que está sendo retratada aqui no contexto é Jericó. E aí as pessoas que estavam com o profeta Eliseu, eles estavam diante daquela cidade, e a palavra diz que a cidade era uma cidade boa, era uma cidade vistosa, uma cidade bonita, uma cidade agradável. E eles até desafiam o profeta dizendo: como seus olhos podem ver, é uma cidade boa. Entretanto, as águas que correm, as águas que brotam sobre esta cidade, não são águas boas, não são águas férteis. Isso acaba tornando a terra improdutiva. Aquilo que eu acabei de falar para vocês no tempo de oração. A terra não era boa. Os sais da terra não eram bons. A água da terra não era boa. Eu me lembro, irmãos, que uma ocasião nessa casa que eu moro agora, e quando a gente estava construindo, eu e a Marisa, a Marisa já pensando lá na frente, a Marisa falou assim: Josi, a gente já avançou um pouquinho a idade e tal, por que a gente não faz uma piscininha aqui pequenininha, aí quando chegar a fase dos nossos netos vão ter uma piscininha aqui para tomar um banho e tal. E a gente ficou à medida que a gente ia construindo, a gente ficou, vamos amadurecer a ideia, até que chegou um dia, o pedreiro chegou para nós e falou assim: olha, vocês precisam decidir hoje, ou vai fazer essa piscina, ou não vai fazer essa piscina. Aí a Marisa falava: e aí, o que você acha? Aí eu falava para ela: o que você acha? E aí ficava: e você, mas o que você acha? E aí, até que a gente decidiu: não vamos fazer não. Acabamos não fazendo. E o porquê veio essa ideia de nós fazermos uma piscina? Primeiro por isso, a gente pensou lá na frente, no futuro. Só que aí o quintal ia diminuir o quintal, a gente repensou. Mas o segundo lugar é o seguinte: quando nós estávamos cavando lá, fazendo a parte da estrutura da casa, fazendo as colunas, os alicerces, ali é uma região onde eu moro que brota muita água, existe uma mina ali, já de muitos anos, e todas as casas que foram construídas ali, minam água, e era uma água limpa, você olhava, irmãos, era igualzinha a água que você toma, era uma água de frio, uma água limpa, só que era uma água que tinha um cheiro forte.
E aí depois a gente pesquisando e tal, analisando, a gente descobriu, porque quando nós pensamos, se nós puxar, a ideia sempre foi, né, nós fazermos um poço, colocarmos uma bomba e aproveitar aquela água, justamente para a piscina. Só que aí a gente foi pesquisar, a gente foi analisar, descobrimos que aquela água era contaminada. Isso ajudou a gente a decretar que a gente não ia fazer a piscina, né? Justamente por causa da questão que a água que a gente tinha ali à disposição não era uma água boa, não era uma água pura. E o que acontece aqui? Volto a dizer, é uma situação muito parecida. A água que brotava era uma água limpa, como uma água que sai da torneira. Entretanto, era uma água contaminada, que não podia ser usada para nada. Nem para tomar banho, nem para lavar roupa, e muito menos para beber ou para fazer alguma alimentação, fazer comida. E o que acontece aqui é a mesma coisa. A Bíblia diz que Jericó era uma cidade bonita, era uma cidade vistosa. As pessoas estavam vivendo ali e você olhava, parecia algo lindo. Entretanto, era uma terra infértil, era uma terra que tinha águas contaminadas. Irmãos, a primeira vez que Jericó é citada na Bíblia, está lá no capítulo 6 de Josué. E eu queria que nós fôssemos até lá, para você entender o contexto. Queria que você me acompanhasse. Volte um pouquinho, não precisa voltar muito não. Volte um pouquinho, você que está com a Bíblia de papel. Volte um pouquinho aí, e você vai chegar em Josué. Eu queria que você fosse lá para o capítulo 6, para você entender o contexto aqui do que eu vou tratar. Josué capítulo 6, nós vamos ler a princípio do versículo 1 ao versículo 17, para você entender esse contexto que está acontecendo aqui no segundo livro de Reis, no capítulo 2. Josué, capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 7. Diz assim: os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar e ninguém podia sair daquela fortaleza. Aqui está tratando a respeito da conquista, quando o povo hebreu, por intermédio de Josué, conquistou Jericó. E só fazendo uma ressalva aqui, irmãos, olha que coisa interessante. Fala-se muito, depois de Deus, Moisés é o maior entre homens para os judeus. Depois do Senhor, depois de Jeová, Moisés é o maior. Só que, em questão de conquistas territoriais, batalhas, ninguém foi mais vencedor do que Josué. Só que existiu uma grande diferença. A gente está falando de educação aqui, existe uma grande diferença. Moisés pode não ter conquistado as mesmas coisas que Josué conquistou. Entretanto, Moisés se preocupou com uma coisa básica. Ele preparou sucessor. Ele preparou Josué. E quando ele morreu, quando ele partiu, quando ele foi arrebatado, seja lá o que for, ele deixou Josué, e Josué foi um líder ainda melhor do que ele na questão de conquistas. Entretanto, Josué não se preocupou com isso. E quando Josué partiu, aí acontece, o povo se debanda aí, o resto vocês conhecem. Então aqui está contando da história através de Josué e aqueles que estavam com ele, da conquista da cidade de Jericó, que o Senhor havia prometido a eles que daria. Aí versículo 2. Então o Senhor falou a Josué: vê, eu te entrego em tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Vós todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim farei durante mais 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, quando as trombetas soarem, ao longo do toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará cada um no lugar onde estiver posicionado. Versículo 6, Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e lhes ordenou: tomai a arca da aliança, e 7 sacerdotes tomem 7 chofar e trombetas, e sigam à frente da arca de Yahvé, do Senhor.
E em seguida ordenou ao povo: avançai, marchai ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Aí pulando para o versículo 15. No 7º dia levantaram-se ao raiar da aurora e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodeavam a cidade 7 vezes seguidas. E na 7ª vez, quando os sacerdotes soaram os chofares, Josué ordenou ao povo: bradai, o Senhor vos entregou essa cidade. A cidade, contudo, o que ela existe, será consagrada ao Senhor, como anátema, como algo desprezível, como algo condenado, né? Então nisso vocês não toquem. Para destruição, somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela na sua casa serão poupados, porque ela nos ocultou, nos escondeu, para a gente poder ter essa vitória. A história todos vocês conhecem. Mas vós guardai-vos de tudo que está condenado, ficai distante de tudo que está consagrado à destruição. Não tomeis posse alguma, que é coisa condenável. Não vos deixei mover pela cobiça, pois isso tornaria condenação o acampamento de Israel, e traria desgraça e destruição sobre toda a congregação israelita. Toda a prata e todo o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e entrarão no seu tesouro. Versículo 20, o povo gritou com toda a força, tocaram os chofares. Quando o povo ouviu soar as trombetas, soltou um forte grito de guerra, e a muralha caiu por terra. Imediatamente, cada um atacou no lugar onde estava, e tomaram toda a cidade completamente. A ordem do Senhor para o profeta para Josué era: olha, eu vou lhe dar essas cidades, vocês vão cercar essas cidades, vocês vão rodeá-las por 7 dias, e no 7º dia vocês vão rodeá-las 7 vezes, o muro vai cair, vocês destruirão todos aqueles que vivem naquela cidade. Agora há uma observação aqui: tudo que existe naquela cidade será consagrado ao Senhor para a destruição. Está condenado aquele que tocar em alguma coisa daquela cidade. Portanto, não há despojos, não peguem nada, não se aproveitem de nada. Nesta cidade eu não quero que vocês mexam em nada. E assim foi, eles conquistaram essa cidade. Então, agora, olha que coisa interessante, irmãos. Olha o versículo, pule para o versículo 26. Pule para o versículo 26, e aqui nós vamos começar a contextualizar a minha e a sua vida relacionada ao que esse povo está vivendo aqui. No versículo 26, do mesmo capítulo 6, diz assim: naquela ocasião, Josué proclamou este juramento solene, depois de conquistarem a cidade e obedecer todas as ordens que o Senhor havia dado. Olha o que Josué faz. Naquela ocasião, versículo 26, Josué proclamou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que fazer o quê? O homem que fazer o quê? Reedificar, reconstruir a cidade de Jericó, ao custo da vida do seu filho mais velho. Lançará os alicerces da cidade, ao preço do seu filho mais novo concluirá as portas. Irmãos, depois de toda esta conquista, depois de toda esta batalha, vem uma ordem do Senhor ao Josué e todo aquele povo: olha, essa cidade foi destruída, e eu quero que essa cidade se mantenha destruída. Mas aqui o que acontece, irmãos? Voltando lá para o texto, segundo livro de Reis. Aqui nós estamos 500 anos à frente. 500 anos haviam se passado. 5 séculos. E o que está acontecendo aqui? Os moradores da cidade fizeram uma reivindicação. Passado 500 anos, aquela cidade está bonita, ela está populosa, eles estão vivendo a toda prova, passando dificuldades, eles plantam, mas não produzem, eles trabalham, mas não conseguem ser prósperos, as coisas não acontecem. Mas há 500 anos atrás havia uma palavra por intermédio de Josué: não reconstruam esta cidade. Eu queria que você repetisse uma coisa comigo e dissesse para a pessoa que está do seu lado. Diz assim: olha, a palavra do Senhor não caduca. A palavra do Senhor não caduca, irmãos. A ordem era: não reconstrua Jericó. A palavra era: não reconstrua esta cidade. Entretanto, o que esses homens fizeram? Reconstruíram a cidade. Eles estão vivendo aqui com dificuldade,
passando por lutas, passando por dificuldades. E aí, irmãos, os problemas começam a vir. Voltando a algumas páginas, isso aí não precisa você virar não, lá no capítulo 16 do 1 Reis, olha o que acontece aqui. Olha o que acontece, capítulo 16, não precisa abrir não, isso aqui é um versículo só que eu vou ler. Olha o que diz, voltando algumas páginas, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 34. Durante o seu reinado, olha o que acontece com aquele que desobedece a ordem do Senhor. Quantos de nós, irmãos, às vezes recebemos lá 10, 5, 1, 2, 3 anos atrás, recebemos uma ordenança do Senhor, uma palavra do Senhor, uma direção do Senhor. Passa-se o tempo e nós nos esquecemos. Agora deixa eu dizer algo para você. A palavra do Senhor não envelhece. A palavra do Senhor não caduca. Se Ele falou para não fazer, não faça. Se Ele falou para fazer, faça. Se Ele falou para ir, vá. Se Ele falou para ficar, fique. Agora o nosso grande problema é, nós andamos com os desejos do nosso coração. Já preguei, já falei sobre isso. Nosso coração é enganoso, muitas vezes nos engana, muitas vezes nós temos a direção de Deus, Deus falou, Deus reafirmou, e muitas vezes nós nos esquecemos da palavra do Senhor. Há 500 anos atrás, o Senhor havia dito uma palavra: não reconstrua Jericó, essa cidade para mim é condenável, não peguem nenhum dos despojos, não se aproveitem de nada, tudo é anátema, tudo é condenação, não se aproveitem de nada. A ordem foi dada. Passado 500 anos, a cidade está bonita, reconstruída e pior, um monte de gente morando lá. Agora, olha o que aconteceu. Capítulo 16, versículo 34. Durante o seu reinado, Hiel, este era o nome do rei, Hiel de Betel, reconstruiu Jericó, lançou alicerces, à custa da vida do seu primogênito. A palavra do Senhor havia sido dita a Josué: aquele que reconstruir a cidade, perderá o seu filho primogênito. E aqui, à custa do seu filho primogênito, Abirão. E quando conseguiu estabelecer as portas da cidade, o seu filho caçula, chamado Seguve, morreu conforme fora determinado pela palavra do Eterno. Havia proferido por intermédio de Josué, filho de Num. Irmãos, havia uma ordem: não reconstrua a cidade. E a ordem era: aquele que reconstruir, perderá o seu filho mais velho e perderá o seu filho mais novo. Quantas vezes, irmãos, o Senhor coloca diante de nós algumas situações, coloca diante de nós algumas convicções, porque deixa eu falar um negócio para vocês, eu falo muito aqui sobre coisas espirituais e coisas humanas, e eu volto a dizer, e muitas vezes nos falta essa sensibilidade e essa maturidade para compreender, porque a gente quer espiritualizar aquilo que é humano e muitas vezes humanizar aquilo que é espiritual. Então a gente precisa de discernimento do Espírito Santo para lidar com essas coisas. Agora eu volto a dizer, na grande maioria daqueles que caminham com Deus, nós sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa casa. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, mas muitas vezes andamos na contramão daquela que é a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa casa. Esse é o grande problema. Havia uma ordem para este povo, havia uma ordem para essas pessoas. Entretanto, eles caducaram a palavra de Deus e o que aconteceu? A terra não era fértil, a água era amarga, e principalmente aquele que reconstruiu a cidade, o rei que reconstruiu a cidade, perdeu os seus 2 filhos, como havia dito a palavra do Senhor. Então cuidado, irmãos, aquilo que Deus manda fazer, aquilo que Deus mandou você fazer, faça. Aquilo que Deus pediu, falou para você não fazer, não faça. Busque direção do Senhor, a palavra do Senhor não caduca, não caduca. Não caduca. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Deus falou, Deus alertou. Quantas vezes nós nos insistimos em alguns relacionamentos que nós sabemos que não é a vontade de Deus. Alguns relacionamentos, algumas sociedades, algumas coisas que nós fazemos que nós sabemos, temos a certeza e a convicção de que não é a vontade de Deus. Mas mesmo assim a gente prossegue, porque a gente dá vazão para o desejo do nosso coração. E isto é perigoso todas as vezes que nós caminhamos contra a vontade de Deus. Isso nos traz muitos problemas e consequências que lá na frente nós vamos ter que lidar. Então cuidado. Não faça aquilo que Deus não quer que você faça. Todas as vezes que fazemos algo contra a vontade de Deus, e se eu perguntar aqui quantos já se estreparam, todos vão levantar a mão.
Porque todas as vezes que nós fazemos algo contra a vontade de Deus, nós colhemos frutos amargos, tristes lá na frente. Um segundo ponto aqui, cuidado com as aparências. Os nossos olhos são enganosos, muito enganosos. Então cuidado com as aparências. Olha o que diz o versículo no capítulo 2. Olha o que diz o versículo 19, os moradores. A cidade, eles fizeram uma reclamação, a cidade tem um ambiente agradável, uma cidade bonita, como os seus olhos podem ver. A palavra diz aqui que Jericó era uma cidade ela foi muito bem reconstruída, ela foi muito bem planejada, ela estava linda, só que qual o problema, irmãos? Qual o problema? Eles estavam vivendo em uma cidade que não era produtiva, eles estavam vivendo numa cidade que a água era amarga, eles não podiam beber a água, porque a água era amarga. Eu me lembro que, quando eu estava no seminário, acho que no primeiro ou segundo ano, eu li um livro do pastor Enéas Tonini, e esse livro começava, o pastor Enéas, eu confesso para vocês que eu não lembro agora, né? O pastor Enéas Tonini, ele morou um tempo em Serra Negra, aí eu não lembro agora sinceramente eu não lembro se era uma história de ficção, ou se era uma história real, porque ele falava numa cidade, e era uma cidade, eu não sei se ele citava Serra Negra, ou se ele era uma cidade parecida com Serra Negra, agora eu não lembro, eu precisava rever o livro lá, e eu não sei se está no começo, no meio e no fim, então vai ser difícil para mim achar. Mas eu lembro muito bem da história. Ele falava o seguinte, que havia uma cidade, e essa cidade ficava numa serra. E essa cidade, ela era conhecida, muito bem conhecida, porque ela tinha muitas trilhas, era uma cidade muito bucólica, uma cidade muito verde, e nessa cidade, o que acontecia? Ela era muito conhecida por causa das suas águas. As suas águas eram águas muito boas, águas cristalinas, águas muito próprias para beber. E havia na cidade, a cidade vivia praticamente do turismo, e havia nessa cidade muitos guias turísticos. E o que ocorre? Uma certa ocasião, o guia turístico estava com um grupo de pessoas, e ele levava esse grupo de pessoas para fazer a trilha, até próximo, a nascente era muito alta, até próximo da nascente, da água que alimentava toda a cidade. Só que começou a ocorrer um grande problema, a água chegava na torneira das casas das pessoas, com cheiro muito ruim, com sabor muito ruim. E aí começou aquele pânico dentro da cidade, o que está acontecendo? A água está fedida, está com odor, a água não é para ter cheiro, está com gosto ruim, está acontecendo alguma coisa, a nossa fonte está contaminada. E esse guia turístico, que era o guia mais famoso da cidade, ele falou assim, olha, ele estava com aquele grupo, pediu para que o grupo bebesse da água. Quando eles colocaram a mão na água, sentiram o cheiro, o odor da água e o sabor, eles acabaram, não dá. Aí o que o guia falou? Falou, olha, permaneçam aqui, eu tenho mais experiência. E ele foi até a fonte da água que banhava que alimentava toda a cidade. E chegando lá, ele percebeu o seguinte, ele percebeu que havia um animal morto, já em decomposição, bem na fonte da água. Ele tirou aquele animal, colocou a uma distância, enterrou lá, fez o que tinha que fazer, e a água foi toda purificada. Guardadas as devidas proporções, irmão, o que esse texto nos ensina é exatamente isso. O que estava acontecendo aqui em Jericó, era uma cidade que já era condenada, e automaticamente a fonte que alimentava ela, era também contaminada. E aí trazendo uma pergunta para o meu e para o teu coração: qual é a fonte que tem alimentado a minha vida? Qual é a fonte que tem alimentado a sua vida, a sua casa? Porque se você estiver se alimentando numa fonte contaminada, todas as outras coisas da sua vida serão contaminadas também. Por isso que eu falo muito aqui que nós não devemos fazer concessões, que existem algumas coisas, irmãos, que para nós são inegociáveis. Precisam ser inegociáveis, porque se nós contaminamos a fonte, aquilo que nos alimenta está contaminado, todas as outras coisas na nossa vida serão contaminadas também. A cidade era reconhecida, a cidade do livro, era reconhecida pelo valor das suas águas. Um animal contaminado, um animal que morreu lá, estava em estado de decomposição, contaminou toda a água de uma cidade. Precisou alguém com sensibilidade subir até a fonte, que não era algo fácil, e tirar aquela contaminação. Talvez algumas coisas na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, não estão produzindo, não estão caminhando bem, porque talvez a sua fonte esteja com alguma contaminação. Agora o que é, pastor? Não sei, você sabe. Eu sei o que eu preciso melhorar na minha vida. Eu sei o que eu preciso fazer para o meu casamento ser melhor, para o meu relacionamento com as minhas filhas ser melhor, para a minha empresa andar melhor.
Eu sei. Agora você também sabe o que você precisa fazer. Porque se a fonte está contaminada, irmãos, todas as outras coisas estarão contaminadas também. E aqui foi detectado isso. E o que acontecia em Jericó era exatamente isso. A cidade era bonita, a cidade era bela, a cidade aos olhos de todos era muito bonita. Entretanto, era só aparência. Eles plantavam e não conseguiam produzir. Eles trabalhavam e não conseguiam se manter. Eles tinham uma fonte boa de água, mas a água era contaminada. Contaminada. Então é isso que a gente precisa olhar, é isso que a gente precisa entender. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a aparência. Eu, por coincidência ontem, irmão, eu recebi um vídeo, e esse moleque, é coisa de moleque, né? Esse moleque vai tomar um processo. Ele trabalha numa empresa, não sei quantos já viram esse vídeo. Ele trabalha numa empresa, aí o que ele fez? Ele foi na empresa, ele fez um videozinho de todas as funcionárias da empresa, mas ela lá trabalhando na máquina, cuidando, tudo descabelado e tal. Aí o que ele fazia? Ele falava assim, essa aqui é a Silvana, na empresa. Essa aqui é a Silvana no Instagram. Ah, essa aqui é a Maria, na empresa. Essa aqui é a Maria. Essa aqui é a Márcia na empresa. Essa aqui é a Márcia no Instagram. Irmãos, acho que só salvou uma lá que ficou... Eram mulheres completamente diferentes. Ele colocava assim, e aí as mulheres que ele filmava, elas sabiam, devia ser um moleque muito bagunceiro, elas sabiam que ele estava aprontando alguma coisa. Que quando ele ia filmar elas, vai para lá com isso aqui, eu quero ver. Aí você via a foto no Instagram, com filtro, era a Gisele Bündchen. Aí quando você viu o real, irmãos... E aí veio calhar, eu estava preparando essa mensagem, eu falei assim, isso aqui é literalmente Deus nos falando, cuidado com as aparências. Jovens solteiros, moças solteiras, cuidado com o virtual. Você tem que ver pessoalmente, para você não ser iludido ou iludida. E é exatamente isso que acontecia. A cidade era bonita, a cidade era formosa, a cidade era cheia de gente bonita. Entretanto, era uma cidade improdutiva, infértil, com águas contaminadas. Sabe, irmãos, quantos crentes não estão vivendo assim? Aquela vida virtual, você entra no Instagram, está tudo lindo. Você entra no Facebook, está tudo lindo. Mas a casa está um bagaço. A vida está um bagaço. Você olha lá, casamento é só viagem, passeio, é restaurante japonês, e está no McDonald's. É bom fazer isso, é bom, eu faço muito isso. Mas por dentro está um forfé. Está um forfé. Por quê? Porque a fonte está contaminada. A fonte está contaminada, a essência está contaminada. Como eu disse anteriormente, irmãos, a Bíblia nos compara como uma terra boa. A terra de Jericó não era produtiva. Não era produtiva, e a parábola do semeador diz exatamente isso. O semeador sai para lavrar, e ele joga as sementes. As primeiras sementes caem na beira do caminho, aí a terra é pouca, vem o primeiro sol, os pássaros comem, aí ele vai, joga o segundo grupo de sementes, ele joga em meio às pedras. A terra é pouca, elas se reproduzem, crescem pouco, vem o sol, elas morrem seca. A terceira ele joga no meio dos espinhos, elas crescem, começam a crescer, mas à medida que elas vão crescendo, ficando fortes, criando raízes, vem os espinhos e as sufocam. Mas ele diz que o último grupo ele joga numa terra boa, aí ela germina, ela vai crescendo e aí ela vai sendo produtiva. O Senhor quer que eu, você, todos nós sejamos terras boas, terras férteis, terras produtivas. Agora, qual é a diferença? A terra boa e a terra produtiva, ela se alimenta na fonte correta, ela busca os sais, como eu contei a história aqui da agronomia, ela busca a fonte, os sais no lugar certo, e a nossa fonte é Jesus, a nossa fonte é isso aqui. É isso aqui, é isso que vai nos manter forte, é isso que vai manter nossa casa forte, a nossa vida forte. Porque estamos nos alimentando, estamos buscando na fonte correta. Na fonte correta. Então cuidado com a aparência. Cuidado. Sabe, irmãos, profeta Samuel, um homem tão respeitado, um homem tão direcionado por Deus, ele se enganou, imagine eu e você. Ele se enganou, imagine eu e você. A Bíblia diz que ele chega até a casa de Davi, e ele olha para Eliabe, e ele diz, é esse. Sabe por quê, irmãos? Eliabe tinha cara de rei. Eliabe tinha pinta de rei. Eliabe tinha panca de rei. Ele olhou para Eliabe e falou, é esse.
esse é o rei. Entretanto, irmãos, nós olhamos com os olhos carnais, o Senhor nos olha com olhos espirituais. O Senhor diz para Samuel, não é esse, você está olhando com olhos humanos, eu olho o coração. E quem tinha coração de rei era Davi, e quem tinha coração era Davi. E depois a gente vê quem era Eliabe. Eliabe era um homem rude, era um homem grosseiro, porque quando Davi vai até o acampamento no meio da guerra, entregar o lanche para os seus irmãos, quem que o trata mal com arrogância? É Eliabe, que não tinha coração, tinha panca de rei, tinha pinta de rei, era bonitão como rei, forte como rei, mas não tinha o coração de rei. Não tinha o coração de rei, assim como Absalão. Quando queria usurpar o trono do seu pai, ele ficava na porta da cidade, dizendo, olha, meu pai, se eu pudesse julgar a sua causa, ia lá, 2 vizinhos brigando, ele roubou 2 galinhas minhas, só que o rei não tinha tempo para tratar todas essas coisas, e aí ele ficava na entrada da cidade, está vendo, meu pai não julga isso, porque meu pai não tem tempo para pequenas coisas, o reino está muito grande. Agora se eu fosse o rei, a Bíblia diz que ele era um homem formoso, que ele era um cara que falava muito bem, que ele era um cara que tinha cara de rei, pinta de rei, mas não tinha coração. Ele ficava na entrada da cidade, ganhando o coração de todas as pessoas sentiam prazer em falar com ele, mas o coração de rei era o coração de Davi. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a aparência, irmãos. A aparência muitas vezes nos engana. Olha o que diz o versículo 20, o versículo 21, diz assim, ordenou-lhes Eliseu, trazei-me um prato novo, e coloque sobre ele sal. E eles trouxeram o prato de sal para Eliseu. Ele foi à fonte das águas e lançou o sal e declarou, assim diz o Senhor, eu purifiquei estas águas, e elas não causarão nem morte e nem esterilidade. Irmãos, o grande problema daquela cidade é que as águas estavam condenadas. E as águas estavam condenadas porque havia uma condenação sobre aquela cidade. E havia uma condenação sobre aquela cidade porque aquela cidade ela estava vivendo e ela havia sido reconstruída contra um decreto que o Senhor havia dado. Então, quando começa errado, irmãos, tem tudo para dar errado. Havia uma ordem para que essa cidade não fosse reconstruída. E ela foi reconstruída a duras penas. O rei perdeu seus 2 filhos. E a cidade era bonita, era formosa, estava tudo no lugar. Mas a fonte dela não era a fonte de Deus. A sua vida pode estar maravilhosa, você pode estar morando numa casa maravilhosa, seu casamento pode estar caminhando, você pode estar casado com uma mulher bonita, com um homem formoso, você pode estar ganhando dinheiro. Agora, se a fonte não for a fonte correta, não vai caminhar. Aparentemente as coisas podem até estar caminhando bem. Agora, se nós estivermos nos alimentando da fonte errada, lá na frente os problemas virão. Os problemas virão e nos trarão muito dano. Muito dano. Versículo 22. Imediatamente aquelas águas se tornaram puras. E assim permaneceu até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia dito. Até hoje, irmãos, para quem vai para Israel, eu nunca fui, está no meu projeto aí, mas eu já conversei com muitas pessoas que foram, tenho amigos que foram várias vezes, e eles dizem o seguinte, que até hoje, você vai na entrada de Jericó e tem uma fonte lá, e é o ponto turístico, e quando você chega lá, o turista te leva lá, a primeira coisa que ele fala é, beba desta água, porque essa água é purificada, é uma água saudável. E os turistas a primeira, se conhece quando você for lá, você já vai saber, tá? Então se lê um pouquinho da Bíblia, se tem um bom instrutor lá, você vai saber. E Eliseu subiu a Betel, versículo 22, e imediatamente aquelas águas ficaram puras, e assim permanece até o dia de hoje. Literalmente, a fonte de água, e os historiadores dizem que aquela fonte de água é a mesma, não há comprovação histórica, mas na entrada da cidade de Jericó, existe uma fonte de água lá, pura, porque ela foi purificada pelo Senhor, porque aonde o Senhor põe a mão, aonde o Senhor purifica, irmãos, prospera, aonde o Senhor entra, a coisa muda, aonde o Senhor coloca a mão, a situação é completamente mudada. É assim que Deus faz, e já concluindo aqui, que a hora está passando rápido demais, sabe, irmãos, a partir do momento que a debilidade daquela cidade foi detectada pelos moradores,
que queriam se reconciliar com Deus. Eles chegam até o profeta e dizem: profeta, a cidade é boa, a cidade é maravilhosa, seus olhos podem ver que a cidade é muito boa, a cidade é agradável. Entretanto, a fonte é contaminada, e sem água a gente não faz nada. Sem água a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue produzir. A partir do momento que o profeta, diante de Deus, diante da palavra de Deus, ele purifica aquelas águas, a fonte está lá, jorrando, pura, até o dia de hoje. Sabe, irmãos, eu concluo essa palavra dizendo o seguinte: Deus quer nos purificar. Deus quer nos purificar. Talvez você esteja vivendo dias que, muitas vezes, os pensamentos que vêm na sua mente e muitos já compartilharam isso comigo: pastor, na minha vida nada dá certo. Pastor, as coisas parecem que não caminham. Pastor, eu não consigo prosperar. Tudo que eu faço não vai para frente. Pastor, eu tento fazer as coisas e a coisa não vai. Eu não sei o que acontece. Meu casamento não anda. Meu relacionamento não vai. O meu trabalho, a coisa não acontece. A minha firma. Talvez, meu irmão, talvez a fonte esteja contaminada. Talvez a fonte esteja contaminada. A cidade era boa. A cidade era bonita. A cidade era agradável. Entretanto, a fonte era contaminada. E o Senhor quer nos purificar nessa manhã. Ele quer nos tornar terras produtivas. Ele quer nos tornar terra produtiva. Aleluia. Sabe, os moradores daquela cidade, em primeiro lugar, irmãos, e é o que nós precisamos fazer. Primeira atitude deles, eles identificaram o problema. Identificaram o problema. Segundo lugar, pediram ajuda para o profeta. Chegaram até Eliseu e falaram: nós temos um problema, ajuda-nos. E a terceira posição deles, eles passaram a beber uma água pura, uma água saudável. E a partir dali, a vida deles prosperou. Quantos querem ter uma vida abençoada aqui? Quantos querem ser purificados? Vamos ficar em pé.